Olá, concurseiros que irão fazer aí a prova da PM de Pernambuco. O edital está previsto aí para sair com 500 vagas aí para vocês, feras. Estamos aqui com uma nova aula falando sobre a população de Pernambuco. A aula hoje vai ser voltada e focada para ajudar vocês aí, concurseiros que almejam aí o sonho de ser um policial militar. A gente vai falar agora sobre a questão da população pernambucana. A gente sabe que a população pernambucana, ela é uma miscigenação, porque ela é uma mistura de 3 raças. A gente tem a branca, que veio do europeu, né, os portugueses que vieram para o Brasil. A gente tem a nativa, que é a indígena, que já habitava os índios aqui, né, no nosso território brasileiro. E temos a escrava, né, os negros, que vieram da África aí para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar. Então, esses 3 povos aí, essa mistura, essa miscigenação, deu origem aí à população brasileira e também à população aí do nosso estado de Pernambuco. Pernambuco hoje tem, 9.345.173 habitantes. Então a gente vê o quê? A gente vê a questão da composição étnica. A gente tem o que se declaram pardo. A gente tem 59,0,7%. Brancos, 33,29%. Negros, 6,80%. Índios, 0,62%. E amarelos, 0,21%. Então, essa população aí, esses dados aí do IBGE de 2015 é referente à população de Pernambuco. Quando a gente chega ao IBGE, o censo, né, vai lá na sua casa e você vai se declarar qual a cor, você é branco, você é pardo, você é negro, amarelo. Então a gente tem uns dados aí propício da questão da miscigenação pernambucana. Daí a gente vê a questão das imigrações, né? Vieram para cá, vieram os portugueses, os holandeses, vieram os escravos africanos, italianos, chineses. Então a gente vê a questão dos imigrantes. Quando a gente fala dos imigrantes, a gente fala o conceito de imigração, a gente fala o quê? Imigração é o quê? Entrada e saída de pessoas. Quando eu falo imigração, eu estou entrando dentro do país. Quando eu falo emigração, eu estou o quê? Saindo. Então, o conceito de imigração é o quê? Entrada e saída de pessoas. Aí aqui a gente vê outro conceito das características da população de Pernambuco. Primeiro, a densidade demográfica do estado é de 95,6. Então, a cada quilômetro quadrado, a estatística do estado de Pernambuco, a gente tem 95,6 pessoas a cada quilômetro. Isso aí é a densidade demográfica, porque a densidade demográfica a gente mede área por quilômetro quadrado. Aí aqui a gente vê o quê? A população predominante é composta de 52,28% de mulheres e o estado mais feminino do Nordeste. Então, Pernambuco, ele é o estado que tem o maior número de mulheres de todos os 9 estados do Nordeste. A gente tem a população urbana, as pessoas que moram aí nas grandes cidades. A população urbana de Pernambuco, ela é o quê? 81,0,6%. Já a população rural é 18,94%. A gente sabe que essa questão de população rural e população urbana vem mudando ao decorrer dos anos, devido ao que a gente tem um tipo de imigração que a gente fala aí, que é o êxodo rural, a imigração do campo para a cidade. Quando a gente fala na imigração do campo para a cidade, é porque no campo, devido à industrialização, às tecnologias, a retirada da mão de obra faz com que essas pessoas saiam do campo para as cidades à procura de quê? Novas oportunidades de emprego, novas condições de vida, já que lá no meio rural não está essa estabilidade para sustentar lá a família. Aí aqui a gente vê a população economicamente ativa, a PEA. População economicamente ativa são o quê? Aquelas pessoas que estão inseridas aí na atividade ou que estão à procura de um emprego. Então, essas pessoas que estão
em processo constante de atividade e estão à procura de emprego, a gente usa o quê? A população economicamente ativa. Já crianças, aposentados, né, idosos, são o quê? População economicamente inativa, porque não estão trabalhando e não contribuindo para o desenvolvimento econômico do Estado. São aquelas pessoas que estão recebendo dinheiro em casa sem fazer nada e são aquelas pessoas que não estão trabalhando, fazendo nenhum tipo de atividade. Aí temos a ativa e a inativa. Então daqui a gente vê outro processo. Crianças e adolescentes até 14 anos são 23,93% da população economicamente ativa. Idosos com 65 anos a mais são o quê? 9,68% no estado. Outras pessoas, 67,39%, tem entre 15 a 64 anos de idade, considera apta a fazer algum tipo de atividade econômica. Então, essas pessoas que a gente fala aqui são as pessoas que estão aptas a fazer um processo ou a desenvolver algum tipo de atividade que gere uma rendazinha aí para o Estado. Isso aí a gente fala o quê? População economicamente ativa. Agora, aquelas pessoas como crianças e aposentados ou idosos que não estão fazendo nenhum tipo de atividade, PEI, população economicamente inativa. Aqui a gente tem os municípios mais populosos de Pernambuco. Destaque para quê? Recife. A população de Recife é de 1.617.183 habitantes. Primeiro, a capital de Pernambuco, né? É a primeira cidade mais populosa aí do estado de Pernambuco. Depois vem em segundo lugar, Jaboatão dos Guararapes. Jaboatão dos Guararapes é um município aí conurbado com Recife. Você vê uma junção contínua entre Recife e Jaboatão, né? Que a gente não consegue identificar onde é Recife, onde é Jaboatão. Por quê? Isso está fazendo parte da área metropolitana aí do Recife. É um dos municípios que compõe, né, a área metropolitana. Isso a gente vai ver aí na aula de urbanização. A gente tem aqui o terceiro, Olinda. Olinda, ele tem uma população de 389.494 habitantes. Olinda sendo o terceiro e Caruaru, a capital do forró. Quarto lugar, quarto município mais populoso do estado de Pernambuco, com a população aproximada de 347.088 habitantes. E quinto lugar, Petrolina, aí o polo frutífero aí do sertão de Pernambuco, aonde aí o Rio São Francisco irriga as margens do rio, irriga esse polo frutífero, sendo destaque não só no Pernambuco, como no Brasil, como até mesmo destaque internacional pelas variedades de frutas que são importadas e exportadas para outros países e até mesmo o próprio país. Aqui a gente vê dois conceitos, de populoso e povoado. A gente sabe que populoso é a população o quê? Populoso é referente à população absoluta. O que é a população absoluta? A população absoluta é o número total de habitantes de um determinado local, seja de um município, seja de um estado ou seja de um país. É a quantidade máxima de pessoas que residem num determinado local. Quando a gente fala em povoado, população relativa ou densidade demográfica, é medido por área restrita. A cada quilômetro quadrado, quantas pessoas em média no local que você está fazendo o cálculo reside. Então, quando se fala em povoado, a gente tem o quê? Mesmo que população relativa ou densidade demográfica, que é medido por quilômetro quadrado. Aí aqui a gente vê outro conceito. A gente vê o IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. A gente vai ver o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal referente aí ao estado de Pernambuco. O Índice de Desenvolvimento Humano, ele aborda 3 critérios, ou seja, longevidade, que é a expectativa de vida da população, até que idade, quantos anos, até a idade máxima que a população pode residir aí
no estado de Pernambuco. Temos a renda, o Produto Interno Bruto, o PIB, a renda per capita do estado. Qual a faixa etária de dinheiro que as populações recebem, as pessoas ganham em média? Temos a educação, os anos médios de estudo da população de Pernambuco. Aí a gente tem o que aqui, ó? O IDHM de Pernambuco é 0,673. No ranking, Pernambuco ocupa o quê? A 19ª colocação do nosso país. No Brasil, ele é o 19º, então o nosso IDH não é lá um dos IDHs bons, mas ele é razoável e está melhorando aí a cada ano que se passa. Aí temos aqui outro conceito, né? Temos o cálculo do IDH. A gente sabe que o IDHM é de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, melhor será o meu IDH. Aí a gente tem, ó, o IDH baixo. Ele se resume o quê? De 0 a 0,500. É um IDH baixo. O médio é de 0,500 a 0,699. O IDH alto é de 0,700 a 0,799. De 0 a 800 a 1, ele é elevado. Então temos aí o cálculo aí do IDH para você ter uma noção de que colocação a gente vai estar aí no ranking do IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Aí a gente vê aqui agora, a Pernambuco ocupa a 8ª colocação no ranking da taxa de analfabetos. Então a gente vê porque a população pernambucana ela é dividida assim, em critério da educação. A gente tem população com mais de 25 anos, que não sabem ler e nem escrever, são o quê? 22,23%. Então, a população com mais de 25 anos, que não sabe ler ainda e escrever, no estado de Pernambuco ocupa a 22,23%. População com mais de 25 anos, que tem um ensino fundamental. Quem tem o ensino fundamental hoje, a porcentagem é o quê? 43,0,5% tem o ensino fundamental. População que concluiu o ensino médio, pessoas que concluíram o 3º ano do ensino médio, 30,59% da população. E que tem o ensino superior, professor? 8,01% concluíram aí o ensino superior. Aí agora a gente vem para o quê? Para a renda per capita. Apesar de todos os estados do Nordeste, dados, né, estatística do Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, a gente tem o quê? A renda manual domiciliar per capita abaixo da média nacional é de 1,52 no ano passado e Pernambuco aparece como o quê? Como melhor situação. Então, dos estados do Nordeste, a renda per capita de Pernambuco apresenta aí com a maior estabilidade entre os 9. Aí aqui a gente vê, ó, além disso, 12,32% dos pernambucanos são extremamente pobres, ou seja, a renda é igual ou inferior a R$80. Então veja aí, pessoal, a questão aí da renda per capita de Pernambuco. Isso aí explicando o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. A gente aí abordando aí critérios do IDH. Aí aqui a gente tem o conceito, taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade, ela resume-se em quê? O número de pessoas que morrem depois de completar um ano de vida a cada 1.000 pessoas. Então, mortalidade. Mas temos a taxa de mortalidade o quê? Infantil. Aí é diferente. A pessoa que antes de completar um ano de vida, ela morre, ela está inserida na taxa de mortalidade infantil. Aí a gente tem o quê? A taxa de mortalidade infantil de Pernambuco fica em torno de 20,43 para cada 1.000 nascidos. Então, a cada 1.000 nascidos morre de 20 a 21 crianças. Então, entenda, mortalidade e mortalidade infantil. Número de mortos depois de completar um ano de vida a cada 1.000 pessoas, mortalidade.
antes de completar o ano de vida, o menino pode fazer 11 meses e 29 dias e 50 segundos, mas não completou um ano, ele morreu, ele ainda está na taxa de mortalidade infantil. Aí aqui a gente vê o quê? Outro conceito, taxa de natalidade, pessoal. O número de filhos, o número de nascidos vivos que uma mulher pode ter a cada 1.000 pessoas. Então, quando a gente fala em taxa de natalidade, a gente fala o quê? O número de nascidos vivos a cada 1.000 pessoas em um determinado lugar. A taxa de natalidade de Pernambuco é o quê? De 1,9. Por que isso, pessoal? Hoje, a gente tem anticoncepcional, a gente tem camisinha, pílula no dia seguinte. A gente sabe hoje que a mulher inserida no mercado de trabalho vai ter menos tempo, vai chegar cansada. Aí você vê o casal sabendo que um filho, a responsabilidade é muito grande. Aí tem a fralda, tem um leite aí muito caro, né? E hoje a mulher teve consciência que ter uma grande quantidade de filhos aí vai dar o quê? Vai ter uma consequência na estrutura familiar, porque há um compromisso. Então hoje televisão, a mulher no mercado de trabalho fez com que esse número, essa taxa de natalidade, ela declinasse. Então hoje a mulher tem de 1 a 2 filhos na média, a média total. Aí aqui a gente vê, ó, outro conceito, crescimento vegetativo. Aí muitos dizem, professor, crescimento vegetativo, o que é isso? O crescimento vegetativo, pessoal, é nada mais nada menos que a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. O número de nascidos menos o número de mortos. Ou seja, professor, vamos supor, o professor teve 23 filhos, morreu 7. Se ele teve 23 e morreu 7, ele ficou com quanto? 16. 16 é o quê? O crescimento vegetativo, porque ele teve a taxa de natalidade, o número de nascidos vivos, menos o número de mortos. Mas o crescimento vegetativo eu posso falar também pela declinação da taxa de natalidade. Não há relação entre ela. Então, se eu digo que em 1980 as mulheres tinham de 6 a 7 filhos, aí em 2017 isso declinou, então se declinou, de lá para cá veio diminuindo, eu estou fazendo uma relação, né? Essa relação eu também refiro ao crescimento vegetativo. E eu poderia falar até uma relação entre o número de mortes. Então isso aí também está referente ao nosso crescimento vegetativo, porque é a relação do número de nascidos menos o número de mortos. Aqui a gente vê outro conceito referente à taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade é o quê? O número de filhos que uma mulher pode gerar durante seu período fértil. E vai de quanto? De 15 anos até 49. Por quê? A mulher já está com seu corpo desenvolvido, já está com o corpo pronto para ter um menino. Ah, professor, mas tem gente aí que com 12, com 13, mas a média do IBGE, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é de 15 a 49 anos. Está aí no período de fecundidade. Aí a gente vê o quê? A mulher hoje, a taxa de fecundidade dela, como a gente viu na taxa de natalidade, que tem uma relação, é do quê? De 1 a 2 filhos. Aí aqui a gente vê o quê? A gente vê outro setor. A gente fala de outra taxa. O bônus demográfico. O bônus demográfico cai em muitas questões aí de concursos. Professor, o que é o bônus demográfico? O bônus demográfico é um acréscimo, é como se fosse uma premiação. Porque é o seguinte, vamos lá, vamos prestar atenção. Imagine a população economicamente ativa, ela vai desenvolver a economia aí do estado, até mesmo do país. Imagine se eu tenho mais inativos do que ativos. Eu tenho como fornecer um bônus demográfico para a população? Não. Por quê? O governo está tendo o quê? Está tendo gastos. E quando o governo está tendo gastos, a economia do país não cresce. Agora, se ele tem mais gente ativa trabalhando e menos inativos, ele vai ter o quê? Um controle. Então, a economia do país está o quê? Está mexendo, está crescendo. Aí eu posso dar o quê? Um bônus populacional, como a gente fala demográfico e populacional, para o país. Isso é que é o bônus demográfico. Aqui a gente vê mais uma coisa. A estrutura etária da pirâmide etária pernambucana ou até mesmo brasileira. A gente diz na população, jovens de 0 a 19 anos são declarados jovens.
Adultos, de 20 a 59 anos. Idosos, de 60 anos acima. Isso aí é a questão da pirâmide etária de Pernambuco. Ó, a pirâmide de Pernambuco, mostrar para vocês, para a gente concluir a aula de hoje. Espero aí que vocês tenham gostado. A gente tem o quê? A gente tem a taxa de natalidade aí da pirâmide de Pernambuco tá declinando. Por quê? A gente viu na aula que a mulher está tendo de 1 a 2 filhos. Se está tendo de 1 a 2 filhos, então está diminuindo a base da pirâmide. Então está tendo uma concentração grande de quê? De adultos. E a população idosa crescendo. A gente tem a expectativa aí de a população idosa, os homens aí, mulheres, 72 anos, então está aumentando. Por quê? A educação, a saúde está melhorando, estão descobrindo novos métodos. Pessoal, isso aí foi a aula de população. Espero que vocês tenham gostado aí. Acompanhem o nosso canal, né? Aí o professor Júlio César, da disciplina de Geografia. E estamos aí para ajudar vocês, concurseiros. Vou mandar um abraço aí para o meu parceiro Davidson Silva, né? Do Foco Cine, aí realizando esse trabalho esplêndido, né? Gravando aí nossas aulas. E tenho a agradecer a todos. Forte abraço, pessoal. E acompanhe a próxima aula.